O desafio do mundo ambíguo. O desafio do mundo ambíguo. Quero chamar a sua atenção para o texto da palavra do Senhor que se encontra em Juízes, capítulo 15, a partir do verso 14. Juízes, capítulo 15, verso 14. E a palavra do Senhor nos diz assim, do 14 até o 16, até o 17, diz assim: Quando eles, Sansão, chegou a Leí, os filisteus foram alegres ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor se apossou dele e as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados e os laços caíram das suas mãos. Ele achou uma queixada de jumento ainda fresca, apanhou-a e matou 1000 homens com ela. Sansão disse: Com a queixada de um jumento fiz deles montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento matei 1000 homens. Depois de dizer isso, jogou fora a queixada, e aquele lugar passou a chamar-se Ramate-Leí. O desafio é de vivermos em um mundo ambíguo. Vivermos um mundo ambíguo. Estamos encerrando hoje a série de mensagens, 4 mensagens que pregamos a respeito do desafio do mundo atual para a igreja, para mim e para você. Falamos a partir da ideia ou do conceito que foi traçado pela War College dos Estados Unidos, destacando ou definindo este mundo, o momento em que vivemos, esse momento de transição do século XX para o XXI. E ainda estamos agora fechando a segunda década do século XXI, o mundo VUCA, no inglês, ou VICA no português. É um mundo volátil, de transformações permanentes, contínuas, sem uma forma definida. Um mundo incerto, marcado pela incerteza, aquilo que não pode ser afirmado, aquilo que não tem uma sustentação permanente. Um mundo complexo, difícil de entender, com várias ligações, com várias repercussões que dificultam a compreensão e, consequentemente, a movimentação e a tomada de decisões em um mundo de tantas complexidades. E vemos hoje um mundo ambíguo, um mundo cheio de ambiguidade, cheio de contradições. A ambiguidade é aquilo que pode ser e pode não ser, é algo que admite várias possibilidades. A ambiguidade aponta para a hesitação, para a incerteza, para a possibilidade de várias formas, de vários caminhos, de várias situações. Este é o mundo em que estamos vivendo. Não existe mais uma palavra final, não existe mais uma verdade final, como se diz ou como se prega. Não existem mais palavras definitivas, formatos definitivos, isso não apenas para conceitos, mas para formas de vida. Cada dia as pessoas inventam uma outra maneira de ver ou de tratar a vida, de tratar os relacionamentos, a família, o cônjuge, os relacionamentos afetivos, a própria igreja, a própria fé. É um mundo ambíguo, em que tudo comporta uma, 2, 3 ou mais possibilidades de interpretação, de formas de fazer, de formas de atuar. Este é o mundo no qual nós estamos inseridos e é o mundo para o qual esse texto aponta para o nosso coração. É um mundo do pode ser ou pode não ser. Começamos de uma forma, terminamos de outra. E aí nós paramos para pensar no mundo em que nós estamos vivendo e particularmente no ano que estamos vencendo, no ano que está terminando. Eu tenho certeza que você começou o ano com planos bem diferentes daqueles que você está encerrando este ano, chegando ao final. O planejamento que você fez no início do ano certamente não foi o planejamento executado ao longo deste ano.
muitas coisas tiveram de mudar, não é verdade? Muitas partes do plano tiveram de ser adaptadas, não é verdade? Talvez até todo o plano tenha sido deixado de lado para que novos planos pudessem ser feitos, e esses novos planos tiveram de ser revistos a cada momento, em várias etapas do ano, diante de cada novidade, de cada possibilidade, de cada situação vivenciada ao longo do ano, não é verdade? Pois bem, este é o mundo em que estamos vivendo. E este mundo não tem uma tendência, não se percebe uma tendência de uma mudança, de um retrocesso, das coisas voltarem à sua, entre aspas, normalidade. Não, é um mundo que cada vez será mais ambíguo e que, portanto, cada vez mais exigirá a nossa adaptação a esta nova realidade, a este novo momento. Quando pensamos nessa realidade deste mundo, em que temos de recalcular constantemente a nossa rota, nós então pensamos como deve ser a nossa fé, como deve ser a nossa relação com Deus, como deve ser a nossa relação com a palavra do Senhor. E aí, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que, com toda a tranquilidade, podemos encontrar o direcionamento certo para enfrentarmos este tempo, para enfrentarmos este mundo. O texto que acabamos de ler fala de um personagem emblemático nas Escrituras, Sansão. Sansão é aquele homem que, desde pequenino, sua mãe fez um voto, o voto de Nazireu, e ele tinha várias restrições, dentre elas a de cortar o seu cabelo, e Deus deu a ele uma força descomunal, uma força grandiosa, e com aquela força Sansão então exerceu o juízo em Israel, foi um líder meio às avessas, né? Sansão era assim, um líder meio marginal, né? Um líder meio fora, né, da curva, né, normal que vemos dentre os juízes de Israel. É um líder meio underground, né? Não é aquele líder padrão, né, que Deus costuma usar. Isso para provar que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele deseja e da forma que Ele espera. Então, Sansão não é um dos melhores exemplos, né, para se seguir, mas foi alguém usado pelo Senhor, foi alguém que Deus também usou e por meio de quem Deus traz lições diversas para a nossa vida. Vemos nesse texto uma fotografia, vemos um momento da vida de Sansão. Sansão está na sua luta permanente contra os filisteus, ele está nas suas pendengas com os filisteus que tinham grandes dificuldades com os judeus, com o povo hebreu. Eles estavam numa situação de superioridade, infernizando a vida de Israel, tirando a paz de Israel. E Sansão é exatamente aquela peça que Deus coloca ali no meio para equilibrar essa relação e para mostrar que ele ainda estava presente governando Israel. E a cena que destacamos aqui é o momento em que Sansão é amarrado para ser entregue aos filisteus. As cordas, num dado momento, são arrebentadas, porque Deus concede a Sansão a sua força, a força inimaginável que é capaz de arrebentar aquelas cordas que estavam amarrando, cordas muito fortes. Mas Sansão, embora solto daquelas cordas, ele tinha um exército pela frente, um exército que ele tinha de enfrentar. Não estava armado, não tinha nenhum instrumento de guerra. O que Sansão faz? Ele usa a criatividade. Nas horas difíceis, nos momentos complicados, algo muito interessante é a criatividade. É você usar a sua criatividade para descobrir ao seu redor soluções e saídas para os problemas novos que surgem todos os dias. É um mundo ambíguo. É o mundo incerto, é o mundo volátil, é o mundo complexo. Muitas situações surgem de uma hora para outra e se a sua cabeça, se a sua visão está ali numa caixinha apenas quadradinha, você para, você não avança mais, você levanta as mãos e diz assim, eu me rendo, porque você não tem solução. Sansão, entretanto, ele olha ao seu redor e ele coloca a sua criatividade em funcionamento e ele vê
uma carcaça, ele vê a carcaça de um jumento. E o que ele faz? Ele arranca ali o queixo daquele jumento, ali o maxilar daquele jumento, e transforma aquela queixada, ele transforma na sua arma de guerra. E o texto diz que Sansão, usando apenas aquela arma de guerra, ele consegue derrubar 1000 soldados inimigos. Ele consegue vencer aquela batalha, porque os demais ficam apavorados com o que estavam vendo e vão embora. E Sansão celebra a vitória. E ele ainda canta, né, dizendo que com aquele instrumento ele abateu 1000 soldados inimigos. Ele usou a criatividade para aquele momento. Ele usou aquela situação para resolver aquele problema. Ele foi além daquilo que seria normal. Uma lança, uma espada, um escudo ou coisa parecida. Sansão lançou mão daquilo que estava à sua mão, aquilo que estava ao seu alcance, aquilo que poderia ser usado, mesmo não sendo algo convencional, mesmo não sendo uma solução calculada, mas uma decisão para o momento e que solucionou aquela questão. Mas é interessante, né? Sansão poderia fazer aquilo que muitos de nós gostamos de fazer, sabe? Muitas vezes nós vemos que uma coisa funciona e o que fazemos, então a partir dali sempre fazemos do mesmo jeito. Não é isso? Deu certo, né? Então, se deu certo hoje, vai dar certo amanhã, vai dar certo depois de amanhã, vai dar certo por mais 5 anos, por mais 10 anos, 20, 50 anos e por aí vai. Não é isso que muitas vezes fazemos? Usamos o mesmo percurso para casa, usamos os mesmos instrumentos que sempre usamos, usamos a mesma receita que sempre usamos em nossos preparos. Muitas vezes nós nos condicionamos a viver da mesma forma sempre. Sansão poderia ter olhado para aquela queixada e dito assim: peraí, essa queixada aqui foi tão eficiente, mas tão eficiente que ela agora vai fazer parte do meu conjunto de peças de guerra, e a partir de agora ela vai ser a minha arma favorita, preferencial para enfrentar os inimigos. Não, senhor, não é isso que ele faz. O verso 17 diz assim: depois de dizer isso, isto é, depois de ele celebrar a sua vitória, dizendo sim, com a queixada de um jumento matei 1000 homens, depois de fazer isso, de dizer isso, ele jogou fora a queixada. Ele jogou fora aquela queixada. Sansão entendeu que aquele instrumento foi para aquele momento. Ele entendeu aquilo que muitas vezes nós não entendemos, é que Deus nos dá sabedoria, entendimento, visão e capacidade para resolvermos uma questão de um jeito, mas aquela forma talvez não seja a forma para sempre, talvez seja apenas para aquele momento, apenas para aquela situação, e a partir dali outras situações surgirão e exigirão novas respostas. É exatamente sobre isso que falamos quando pensamos juntamente com o conceito do mundo VICA, um mundo ambíguo para cada momento, para cada circunstância, para cada situação. Outras possibilidades novas surgem e possibilidades diversas surgem para a mesma questão. O que é necessário fazer? Entender o momento, entender as circunstâncias, entender o desafio, olhar em volta, ver o que está ao alcance de nossas mãos e lançar mão. E fazer, e partir para a solução da questão, com criatividade, com segurança, com ousadia, com motivação, na dependência do Senhor, o nosso Deus. Quando pensamos sobre essa questão, a ambiguidade do mundo em que nós vivemos, precisamos pensar o ser igreja, o ser cristão neste mundo. Vivemos um mundo que prevê, o que permite várias possibilidades, várias alternativas, várias interpretações para uma mesma coisa. E nós precisamos saber como enfrentar este mundo. Precisamos saber como nos posicionar neste mundo. E isso requer uma atitude fundamental, que é a atitude da adaptabilidade. Precisamos aprender a nos adaptar a esta realidade da qual não podemos e não conseguiremos fugir.
usaria aqui a definição do meu velho e querido amigo, pastor Eugênio, já na glória, quando ele dizia e ainda encenava, eu não vou fazer isso aqui agora, mas ele dizia e encenava a necessidade de se ter um jogo de cintura, né? É a capacidade de se adaptar aos momentos, às circunstâncias, às situações. Precisamos ler o nosso tempo e perguntar em que terreno estamos pisando, qual é a situação que estamos enfrentando e olhar em volta e rever os nossos métodos, rever a nossa maneira de fazer, rever aquilo que sempre fizemos e que hoje não está eventualmente dando mais certo. Não adianta dizer, sempre foi assim, sempre fizemos dessa maneira, a igreja sempre se portou dessa forma, ela sempre fez assim porque sempre foi assim, mas os tempos são outros, os momentos são outros, as necessidades são outras, as circunstâncias são outras e isso requer adaptabilidade. Nós estamos falando aqui algo em relação à Bíblia? Não, a Bíblia é tão atual, tão precisa e tão inabalável que para este mundo atual no qual estamos vivendo, estou buscando a resposta no livro de Juízes, né, numa distância histórica tão grande dos dias em que nós estamos. O que prova que a Bíblia tem respostas para o homem em todos os tempos, em todas as gerações e, portanto, ela não precisa ser mexida. Não é a Bíblia que precisa ser atualizada. Não é a Bíblia que precisa ser modificada. Não precisamos mudar a mensagem da Bíblia. Não precisamos arrancar páginas da Bíblia. Não. Precisamos aprender a usar a Bíblia nas condições atuais. Precisamos aprender a ler a Bíblia para as pessoas que estão ao nosso redor neste mundo atual. De tantas mudanças, de tantas transformações, de tantas incertezas, de tantos receios, de tantas formas que muitas vezes não satisfazem aos corações. Precisamos levar a palavra de Deus, que tem sim a resposta para todas as questões enfrentadas e vividas pelo ser humano. Querido irmão, querida irmã, quando fechamos este ano, quando estamos encerrando este ano de 2020 de tantas transformações, quando estamos esperando novas e ainda mais profundas transformações, nós precisamos pensar como podemos ser mais úteis ao nosso tempo, como podemos ser mais úteis à nossa geração. Precisamos avaliar e com a palavra de Deus nas mãos e no coração, precisamos olhar em volta e dizer, nossos métodos ainda estão funcionando, precisamos rever conceitos, métodos, forma de trabalhar, forma de apresentar a mensagem. A mensagem é e sempre será a mesma, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a forma de levá-la aos corações precisa ser adaptada à realidade atual. Querido, querida, neste momento eu quero fazer uma convocação a você, quero fazer um desafio ao seu coração. É de você realmente jogar para o lado a queixada de jumento que talvez você esteja segurando com tanto ardor. Sempre deu certo, sempre funcionou, mas talvez não esteja funcionando mais. Joga para o lado. Peça sabedoria ao Senhor e Ele vai dar a você algo que está bem pertinho de você, algo novo, diferente, ousado para você utilizar. E isso se aplica à sua vida, aos seus estudos, ao seu trabalho, aos seus relacionamentos. Olhe em volta, use a criatividade, peça sabedoria ao Senhor e Ele vai mostrar soluções novas, Ele vai mostrar caminhos novos à luz da sua palavra que vão abençoar você e todos aqueles que estiverem ao seu redor. Eu quero orar por você e pedir ao Senhor que de uma maneira toda especial dê a você sabedoria para que você possa caminhar neste mundo de incertezas com a segurança dada pelo Senhor, com a sua vida baseada no ensino inabalável e imutável das Escrituras do Senhor. Escrituras estas que têm uma mensagem, continua tendo uma mensagem para o homem e para a mulher do século XX. Vamos orar? Querido Deus, peço que o Senhor nos abençoe. Estamos, ó Deus, ainda vivendo esta transição entre o século XX e o século XXI. Ainda estamos vivendo, ó Deus, este momento de profundas transformações.
O Senhor falou por meio da tua palavra a todas as gerações até o século XX. E agora, ó Deus, o Senhor continua falando às gerações que se seguirão neste novo milênio. O Senhor continua falando aos corações deste século XXI. E, ó Deus, eu peço que o Senhor nos dê a sabedoria, a capacidade para identificarmos formas novas, atuais, que o Senhor nos dê a sabedoria e a capacitação para fazermos com que a Tua palavra possa chegar aos corações do ser humano deste tempo, usando os recursos que o Senhor apontar. Com sabedoria, com adaptabilidade, tendo, ó Deus, capacidade de decifrar e aplicar tudo aquilo que pode ser utilizado para que a Tua palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, possa chegar aos corações daqueles que estão aqui bem perto e até aqueles que estão nos confins da terra. Abençoa a Tua Igreja Batista Memorial de Teresópolis, dá a ela esta visão. E abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém.